Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Próxima Geração. Meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um testamento particular na prática, usando um exemplo, obviamente, fictício que eu mesmo criei. Lembrando que não existe uma forma específica prevista no Código Civil de como elaborar um testamento particular. Então, existe uma certa liberdade, né, para cada testador fazer da sua forma, e o que eu vou trazer aqui é um exemplo apenas para vocês entenderem como funciona, e também queria destacar que eu não recomendo que ninguém faça um testamento particular sem o auxílio, sem a supervisão de um advogado, porque, como vocês vão ver, existem alguns detalhes, como o regime de bens do casamento, o número de filhos, os herdeiros necessários, enfim, a gente vai tratar disso ao longo do vídeo, mas são detalhes que eles são essenciais para que esse testamento no futuro não seja contestado, ou seja, que alguém não venha dizer que houve algum desrespeito à legítima, enfim, ou traga outros problemas que possam resultar no questionamento desse testamento. Então, eu recomendo sempre que, no mínimo, você, se quiser fazer por conta própria, depois leve um advogado de sua confiança para que ele entenda qual é o contexto do seu patrimônio e veja se aquele testamento realmente está dentro do que prevê a legislação. Então, sem mais delongas, eu queria, antes de fazer entrar no próprio testamento, eu queria recapitular algumas premissas de acordo com o que está previsto no Código Civil, até para que esse vídeo sirva também com esse objetivo, né, de a gente fazer uma revisão do conteúdo que já foi publicado aqui, ou então até no próximageração.com. Então, recapitulando, são 3 tipos de testamento. Temos o testamento público, o cerrado e o particular. O público, ele é aquele testamento que é elaborado diretamente por um tabelião, que ele vai pegar as informações que você fornecer para ele e, dentro do que prevê o Código Civil, ele vai elaborar e vai dar a fé dele, fé pública, de que aquilo é verdade. Então, ele é uma forma mais segura de se fazer um testamento, porém, é a mais cara, porque, de acordo com cada estado, né, as corregedorias aí dos tribunais de justiça fixam a tabela de valores, mas gira em torno de uns 3, 4 mil reais cada testamento público que você faz. O testamento cerrado ele é um pouco mais barato, porque é o próprio testador que faz o testamento em casa, enfim, da mesma forma particular, pode ser à mão ou digitado, e depois leva no cartório. O tabelião vai ter uma série de formalidades, né, que ele vai lacrar esse testamento, e o documento só vai ser aberto depois do falecimento por um juiz. Então ele não é tão seguro quanto o público, porque o tabelião não tem ciência do teor, então não pode avaliar se está sendo respeitada a legítima e tudo mais, mas pelo menos em relação à forma é mais difícil de ter algum problema. Claro que ainda tem o risco desse testamento cerrado ser violado e por algum herdeiro que acha que não está contemplado nele, e, por exemplo, né, e aí ele acaba perdendo a validade. E por fim, o testamento particular, que é o objeto do vídeo de hoje, que eu entendo que ele é o menos seguro, né, porque, como eu falei antes, né, qualquer um pode pegar um pedaço de papel e fazer o testamento particular e achar que está garantido, quando na verdade pode trazer problemas, mas ele é o mais indicado para quem é jovem, porque não tem custo, você pode fazer na sua própria casa, e ele é fácil de ser alterado. Então, para quem ainda está construindo o patrimônio, mas é claro que a gente não sabe, ninguém sabe o último dia, quando vai ser o último dia da sua vida, né? Então, o testamento particular é indicado nessa situação, porque você pode facilmente refazer ou fazer um segundo testamento, como a gente vai até relembrar aqui através da próxima parte do vídeo, que é em relação às premissas gerais. Então, as premissas gerais que eu estou tratando aqui são os principais artigos do Código Civil, para recapitular aqui com vocês sobre o testamento. Então, o artigo 1857, ele diz que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. O parágrafo 1º diz que a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, aqui já é um ponto bem importante para a gente relembrar. O parágrafo 2º fala que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a ela tenha se limitado. E o artigo 1858 fala que o testamento é o ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo, como eu já tinha ressaltado anteriormente, por isso que no caso das pessoas mais jovens, o interessante é fazer da forma menos custosa possível, né, que seria o testamento particular.
O artigo 1860 fala que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. E o parágrafo único fala que podem testar os maiores de 16 anos. Então, se você tem menos de 16 anos, ainda não pode fazer o seu testamento. E por fim, antes de a gente entrar no objetivo principal do vídeo, que é trazer um exemplo real, real não, um exemplo fictício de um testamento, mas na prática aqui, para a gente não ficar só falando da teoria, né, mostrar um pouco da prática, vamos aqui para os requisitos do testamento particular. O artigo 1876 do Código Civil fala que testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. E se ele for escrito de próprio punho, os requisitos essenciais são que ele seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. E o parágrafo 2º fala que se ele for elaborado por processo mecânico, ele não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Então, esses eram os pontos que eu queria recapitular aqui, antes de a gente entrar no testamento propriamente dito. Então, feito isso, vamos lá. Na verdade, eu já escrevi esse testamento antes da gravação do vídeo, então, para ficar mais fácil, eu vou ir colando aqui, cláusula por cláusula, item por item, para analisar junto com vocês. Então, em primeiro lugar, a qualificação. Eu, fulano de tal, em plena consciência dos meus atos, como a gente viu, é um dos requisitos, né, do testamento, que o testador ele seja capaz e tenha pleno discernimento do que está fazendo. Venho, por meio deste ato de disposição de última vontade, elaborar o meu primeiro testamento particular. Eu coloquei ali primeiro, porque nada impede que depois de ter feito esse aqui, eu venha semana que vem mudar de ideia, ou lembrar de algum bem que eu tinha esquecido, e aí eu falo, em complemento ao primeiro testamento particular, estou fazendo esse segundo testamento, mas o anterior continua válido. E lembrando que assim, eu já tratei também em outro vídeo ou em algum post do blog, que se eu tiver, por exemplo, 5 testamentos no momento do meu falecimento, todos eles serão válidos, a não ser que exista contradição entre um documento e outro. Então, se houver essa contradição, vai valer o mais recente, porque justamente a natureza desse documento representar a última vontade do testador. O primeiro item, na verdade, ele não é tão necessário, apesar de não ser dos herdeiros necessários, mas eu quis ressaltar aqui, para não haver nenhum tipo de confusão depois quem for ler esse documento, já partir da premissa de que a pessoa que estava fazendo testamento sabia o que estava fazendo, então se presume que o documento ele não está desrespeitando a legítima, porque eu já estou trazendo aqui no primeiro tópico os herdeiros necessários. Então vamos lá. Declaro para todos os fins que meus herdeiros necessários no momento da elaboração deste testamento são o meu filho fulaninho 1, CPF tal, o meu filho fulaninho 2, CPF tal. Aqui é importante colocar o CPF, o maior número de informações possíveis para evitar que, enfim, haja algum tipo de confusão no caso de haverem 2 pessoas com o mesmo nome. E a minha esposa Ciclana, CPF tal, com a qual sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, como eu falei antes na introdução, o regime de bens ele vai influenciar para a gente entender a questão do acervo patrimonial que realmente faz parte da herança, tá? E o item 1.2 eu coloco ali de novo, só para reforçar que eu sei que eu estou fazendo, que 50% de todo o meu patrimônio será destinado aos herdeiros necessários no termo da legislação em vigor. Então, seguindo em frente, o item 2 do meu testamento eu coloco com o título do acervo patrimonial. Eu declaro que na época da elaboração deste testamento, os meus bens são os seguintes: 50% de imóvel residencial adquirido na constância do casamento com a Ciclana, que é atualmente a nossa residência, avaliado em R$1 milhão. 500 mil reais referentes à herança recebida de meu falecido pai, que estão aplicados no banco XXX, na conta poupança. Um automóvel modelo tal, placa tal, avaliado em R$200 mil, adquirido na constância do meu casamento com a Ciclana. E uma sala comercial avaliada em R$400 mil, adquirida antes do meu casamento com Ciclana. Então, vamos até colocar aqui, ó, o bem A, B, o C e o D. Os bens A e C, eles foram adquiridos na constância do casamento, então aqui até está errado, é 50%, só que eu tenho de um automóvel
e 50% do imóvel, por quê? Pelo regime de bens, regime de comunhão parcial de bem, tudo que é adquirido após o casamento passa a ser dos dois. Então eu só tenho direito à metade desses que vão integrar a minha herança. R$ 500.000 são referentes a uma herança que eu recebi. Então, em relação a essa herança, o patrimônio é só meu, também por conta do regime de bens. Se fosse regime de comunhão universal, entraria também a metade para minha esposa, mas não é o caso. Então, fica só para mim, eu tenho direito à totalidade dessa herança que foi recebida. E o item D também inteiro meu, porque foi adquirido antes do casamento. Então, também faz parte dos meus bens particulares. Então, para não deixar dúvida ali, o patrimônio, eu coloquei o item 2.2, ele está avaliado em R$ 1.500.000, dos quais posso dispor livremente de R$ 750.000, porque é justamente a metade, como eu tinha colocado antes ali, 50% fica para os herdeiros necessários. Então, como é que eu cheguei nesse 1.500.000? Aqui eu tenho 50% de 1 milhão, dá 500 mil. Eu tenho a integralidade dos 500 mil da herança, né? Então, cheguei em 1 milhão. Eu tenho mais 100 mil reais do automóvel, que é o que representa esse automóvel, né, em termos patrimoniais, e mais 400 mil reais da sala comercial, então chega em 1.500.000. Seguimos em frente. Aqui o item 3 eu coloquei mais para fins didáticos, para a gente poder relembrar um outro instituto jurídico, que é o Codicilo. O Codicilo a gente tem, eu até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, a gente tem um post lá no proximageração.com tratando dele, que ele nada mais é do que são questões de menor relevância. Então, a doutrina entende que até 10% do patrimônio pode ser contemplado, né, pode ser objeto de um testamento na condição de codicilo, e que não precisaria, portanto, entrar na legítima. Mas aqui eu não vou entrar em tantas questões polêmicas assim, e simplesmente eu deixei o codicilo alguns itens menos relevantes que eu vou ler aqui para a gente seguir em frente. Eu desejo que, por ocasião de minha morte, seja enterrado no cemitério tal, ao som da música tal. Isso aqui é só um exemplo, né, também uma brincadeira, mas pode realmente haver esse tipo de disposição, e o autor, né, o inventariante, enfim, quem for ficar responsável, né, pelos primeiros procedimentos ali após o falecimento, deve observar, porque essa foi a vontade que está escrita no testamento do falecido. Eu deixo minha coleção de álbuns de figurinhas da Copa do Mundo para o meu neto Joãozinho, meu nome completo, de novo, CPF e tal, com a condição de ele continuar a coleção nas próximas edições desse torneio de futebol. Então isso aqui, eu estou deixando aqui um bem, mas com uma condicionante, né? Então se no futuro alguém perceber, ó, o Joãozinho não continua a coleção, ele pode até questionar se realmente ele deve continuar com o álbum de figurinhas ou não, porque ele está desrespeitando a disposição do testamento. E obviamente estou fazendo uma brincadeira. O item 3.3 eu deixo o meu relógio de ouro, que herdei do meu bisavô, para o meu neto Pedrinho, nome completo e tal. Então, isso também é bem comum, né? As pessoas deixarem via codicilo esses bens que não têm tanto valor, talvez comparado com o resto do patrimônio tão relevante, mas que existe um valor sentimental. Seguindo em frente, eu trouxe um outro instituto aqui para a gente relembrar, que é o legado. Então, via testamento e dentro do testamento via legado, para minha esposa Ciclana eu estou deixando 50% do imóvel residencial em que moramos. Na verdade, eu estou deixando o 100% da minha parte, né, que são esses 50%, que representam R$ 500.000 da minha parte disponível. Então, apesar de ela já vir a ter direito, né, na condição de esposa, ao direito real de habitação, inclusive eu não lembro se eu já tratei disso no proximageração.com, mas no meu Instagram eu tenho certeza que sim. Então, se você quiser dar uma olhada nos destaques lá, Instagram é só buscar lá Felipe Zaleski, que eu já falei sobre direito real de habitação. De qualquer forma, aqui no meu exemplo eu não quis deixar nenhuma possibilidade que os filhos viessem a questionar se a destinação desse bem, ou enfim, começasse a complicar essa questão em relação à casa. Eu já deixei claro, não, a casa vai ser 100%, ela já tinha 50%, né, por conta da ameação, e passa a ter, então, a casa toda para ela. E o legado é isso, pessoal. O legado é quando você opta por, ao invés de apenas dispor, né, no testamento, eu quero que X% do patrimônio vá para um, X% para outro. O legado você
deixa especificamente um bem destinado individualmente para a pessoa que você quer. Então, é uma forma... Temos um post também no próximageração.com sobre o legado, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entenderem melhor. Então aqui eu estou falando o resto da divisão dos bens, que na verdade não deixa de ser também legado, tá? Então esse item 5 aqui ele poderia simplesmente ser uma continuação do 4.1, poderia ser 4.2, mas eu acabei abrindo um outro tópico, porque aqui eu estou tratando de dinheiro e não de um bem imóvel, mas pode ser considerado um legado de dinheiro também. Então, quanto aos 250 mil restantes da parte disponível do meu patrimônio, eu deixo 50 mil reais para o meu sobrinho Zezinho, aí eu boto o nome completo, CPF e tal, os quais devem ser retirados de minha conta poupança. Então o testamento ele também serve para isso, para você deixar sempre melhor especificado de onde vai sair o dinheiro para cada pessoa que você quer contemplar. Isso tudo ajuda quem está conduzindo depois o processo de inventário a, enfim, a facilitar as coisas, né, para não ter... Como se uma pessoa falece e não deixa nenhum testamento, o bem, o patrimônio todo é considerado uma coisa só. Então todo mundo é dono de todo mundo, aí para chegar a um consenso, daqui a pouco a pessoa ia querer vender o carro para transformar ele em dinheiro e acaba vendendo rápido por um preço mais baixo, e aí já dá briga, enfim, tudo mais. Então quanto melhor você deixar especificado, como por isso que eu deixei aqui, que devem ser retirados de minha conta poupança, é mais fácil para não ter briga depois. E lembrando, né, que o legado e os itens 4 e 5, o objetivo deles, para que eles sejam considerados válidos, é preciso que haja respeito à legítima, e aqui vocês podem ver que está respeitando, que eles, justamente somando os dois, dá 750 mil reais, que corresponde a 50% do patrimônio. E 200 mil reais eu estou deixando aqui para o lado dos idosos, instituição que cuidou do meu pai quando esteve doente. Então, no caso aqui de contemplar uma instituição, uma pessoa jurídica, né, no seu testamento, sempre indique a razão social, o CNPJ e tudo mais, até porque a expressão lar dos idosos ela pode estar presente em várias instituições, né, então para não haver dúvidas. Finalizando então a parte mais simples, porém não menos importante, que é a indicação das testemunhas. Opa, vou então subir aqui. Declaro que o presente testamento foi lido na presença das 3 testemunhas que também o subscrevem. Aí você coloca todo o nome completo das testemunhas e a qualificação também. E, pelo amor de Deus, não esqueçam de assinar esse documento, porque nós temos casos que chegam aos tribunais de ações questionando a validade do testamento, simplesmente por eles não terem sido assinados pelo testador. Então, acho que a pessoa, depois de chegar ao fim do testamento, já está cansada ali e está, enfim, aliviada, finalmente, estava anos para fazer esse testamento, terminei, guarda no envelope, esquece de assinar. Aí também não adianta nada, porque precisa da assinatura. O Código Civil não exige, né, que seja reconhecida em firma dessa assinatura, mas eu sempre recomendo que seja feito, porque quanto mais provas, né, de que aquele documento realmente representa a sua vontade, foi escrito por você, melhor. Então, reconhece a firma da sua assinatura, das testemunhas também, e fique tranquilo quanto a esse ponto. Se quiser gravar um vídeo do momento em que o testamento foi lido pelas testemunhas, nada prejudica, né? Tudo isso são fundamentos, são provas depois para quem for fazer a defesa do seu testamento em juízo, caso venha a ser questionado, tomara que isso não aconteça, mas ele vai ter então esse recurso, reconhecimento de firma, um vídeo provando ali o momento da leitura, né? Então são mecanismos aí que a tecnologia nos proporciona e que só vem a ajudar. Então, recapitulando aqui, item 1, os herdeiros necessários, 2, eu falo aqui de todo o acervo patrimonial, o 3 eu falo do codicilo, que é opcional, não precisa ter. É opcional ou então pode ser um testamento inteiro só com disposições não patrimoniais, a gente viu isso lá nas premissas, não tem problema também. E o item 4 do legado, o item 5, que poderia também fazer parte dos legados, mas eu quis separar aqui, porque um fala de dinheiro, outro fala de bem imóvel, então para não ter confusão. E lembrando que o testamento ele poderia ser feito sem o item 4 e 5, eu poderia simplesmente colocar, eu quero que X% fiquem para minha esposa, um percentual menor ali para o Zezinho e outro percentual para o lado dos idosos. Mas, como eu falei também antes, quanto melhor detalhadas as coisas estiverem,
simplifica e ajuda. Então, só para ficar claro aqui, você pode ver que o autor do testamento aqui, eu, no caso, nesse exemplo fictício, não está pensando tanto nos filhos, né? Porque ele deixou os filhos praticamente fora do testamento. Ele contemplou os filhos apenas com o álbum de figurinha, não, nem isso, né? Tinha sido para o neto. Então, isso. Os dois netos foram contemplados no codicilo e os filhos ficam só com a herança dele da parte legítima. Isso é possível, tá? É uma das funções do testamento, porque se você não faz testamento, a ordem de vocação hereditária diz que apenas os seus filhos serão contemplados em concorrência com o cônjuge, caso você seja casado, e aí a escolha do regime de bens influencia. Então, o vídeo de hoje era isso. Agradeço pela paciência, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E também se inscreva na nossa newsletter, que é uma iniciativa nova aqui do Próxima Geração. Inclusive, a primeira edição foi lançada na última segunda-feira. E o objetivo da newsletter é trazer para vocês diretamente no e-mail os principais posts, os principais vídeos que foram elaborados aí no período de 15 dias, que vai ser a periodicidade dessa newsletter que vai ser enviada. Para que você não tenha que todo dia estar acessando ali o blog, o canal do YouTube. Então, é uma forma mais cômoda, mais fácil para você receber o nosso conteúdo. E, além disso, eu pretendo também incluir sempre notícias relevantes que possam contribuir, né, nesse estudo aí da questão patrimonial, de herança, testamento, planejamento patrimonial sucessório, alterações legislativas, propostas de lei, como a gente tem, vira e mexe, discussões sobre o aumento do ITCMD, que é um ponto bem importante aí para um planejamento sucessório, é um imposto sobre herança. Notícias, curiosidades também, né? A gente sabe que esse tema aí de herança, testamento, vira e mexe, infelizmente, acabam indo para as páginas policiais por problemas de interesses, né? Enfim. E também casos de celebridades que chamam a atenção, as pessoas querem muitas vezes entender, como aconteceu no caso do Gugu, que teve discussão sobre o testamento, sobre se ele era casado, não era, enfim. São coisas que a gente pretende trazer na newsletter para tornar esse tema sempre, o estudo desse tema sempre mais interessante. Então é isso, o vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.